Fala, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Oliver, eu sou médico ortopedista e eu decidi fazer esse vídeo porque eu já atendi ao longo desses mais de 10 anos de ortopedia muita gente que usava o sebo de carneiro para dor e inflamação principalmente. Mas eu sei também que ele tem outros usos. Honestamente, não é o tipo de coisa que a gente acaba aprendendo durante a faculdade de medicina e na residência. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa por conta própria, tanto do que as pessoas falam por aí, quanto que tem de evidência científica. Então, nesse vídeo, eu vou explicar tudo sobre o sebo de carneiro, o que ele é, por que ele pode ajudar como medicamento, quais são as principais indicações, se ele é realmente bom para dor, para inflamação e cicatrização, e quais são os benefícios, riscos e seus efeitos colaterais para a saúde. O que eu coloco de diferente aqui nesse vídeo é que eu vou colocar um raciocínio médico em cima do que existe para poder chegar às conclusões que eu estou falando. Então, eu peço para que você veja o vídeo todo até o final e depois, aí sim eu quero sua opinião sobre o assunto. Então, vamos lá? O que é o sebo de carneiro e como ele é usado? O sebo de carneiro é o que o próprio nome diz. Parece óbvio, mas poderia ser muito bem o nome de uma planta ou um fitoterápico. Ele é um óleo obtido a partir da gordura subcutânea dos carneiros. Então, primeiro ponto, se você é vegano ou vegetariano, precisa saber disso. Não é fitoterápico, é retirado de um animal. Tudo bem? Bom, mas qual a vantagem desse óleo? Ele é rico em ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A e D, por exemplo. Que se vocês querem saber mais um pouco sobre elas, eu tenho um vídeo aqui sobre as duas no meu canal. Além disso, comercialmente, o sebo de carneiro, ele pode ser misturado com o creme de ureia, que é muito usado na dermatologia. Por conta dessas substâncias, ele costuma ser indicado para doenças de pele, como dermatite e eczemas. Além disso, ele também pode ser usado como lubrificante e hidratante. E como meus pacientes ortopédicos, ele é indicado também como cicatrizante, analgésico e anti-inflamatório. A maioria das vezes foram pacientes com artrite e artrose que eu vi usando na forma de creme. Mas olha, gente, fica comigo até o final do vídeo, que pelo que eu pesquisei, tem coisa aí que não vejo muito benefício, tudo bem? Acredita-se também que o sebo de carneiro possa ajudar em problemas respiratórios como bronquite e asma e problemas cardiovasculares, controlando os níveis de colesterol. Bom, mas com todos esses benefícios, quem que não pode usar e quais são os riscos? O sebo de carneiro é geralmente considerado seguro quando usado de acordo com as recomendações de dosagem. No entanto, alguns efeitos colaterais podem ocorrer. O primeiro que a gente precisa sempre lembrar são as reações alérgicas. Algumas pessoas podem desenvolver sintomas como coceira, inchaço e dificuldade para respirar. Como o sebo de carneiro é rico em gorduras, o uso excessivo via oral pode causar diarreia. Outra coisa muito importante é que não tem estudos suficientes sobre o sebo de carneiro durante a gravidez, a amamentação. Então, é melhor evitar se estiver grávida ou amamentando. Bom, e qual seria a dosagem recomendada e como usar o sebo de carneiro de maneira segura e eficaz? A dosagem recomendada de sebo de carneiro varia dependendo da condição de saúde que está sendo tratada e da forma como ele está sendo usado. O sebo de carneiro pode ser encontrado em cápsulas, pomadas, cremes e loções. Ele é geralmente usado externamente, como um tratamento para a pele, mas também pode ser usado tomado internamente como um suplemento alimentar. Infelizmente, como a quantidade de estudos é baixa, não tem uma conduta uniforme em relação ao uso do sebo de carneiro. Mas, em geral, a dose recomendada é de 500 até 1.500 mg por dia. É sempre importante seguir as instruções de dosagem no rótulo do produto e não exagerar no uso. Também é importante lembrar de usar marcas confiáveis, com registro e testes laboratoriais, porque como é um produto de origem animal, pode ter contaminações que podem fazer muito mal para o seu organismo. Bom, como eu falei no começo do vídeo, o sebo de carneiro é rico em ácidos graxos essenciais e ácidos graxos nada mais são do que gorduras. E aí surge aquela dúvida: é seguro usar o sebo de carneiro para pessoas com problemas de colesterol? Antes eu falei que ele poderia abaixar o colesterol, mas não é bem assim. Não tem estudos suficientes sobre o uso do sebo de carneiro em pessoas com problemas de colesterol. Então é difícil dizer se é seguro ou não. Alguns estudos sugerem que o sebo de carneiro pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue, enquanto outros mostram que ele pode até aumentá-los. O termo ácido graxo essencial
não significa necessariamente que é uma coisa só boa. Os ácidos graxos essenciais são aquelas gorduras que são importantes para outras atividades no organismo, além da produção de energia. E além disso, o próprio corpo humano não consegue sintetizar, então ele precisa obter na dieta. Mas assim como a gordura de outros animais, os ácidos graxos do sebo de carneiro são na maioria gorduras saturadas, que podem aumentar o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Isso se consumido em excesso. Eu sei que aí a gente entra em uma discussão longa, igual a do ovo, que durou décadas e eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Mas se você tem o colesterol ruim alto, é melhor consultar um cardiologista e procurar por orientações de mudança do estilo de vida ao invés de usar o sebo de carneiro. Vamos ter um pouco de bom senso, né, gente? Agora vem a parte mais importante do vídeo. Eu vou colocar a minha opinião baseado no que eu levantei de informação sobre a composição do sebo de carneiro, pesquisa científica e fazer um paralelo com o que eu expliquei até agora. E eu vou fazer isso de uma forma mais didática e simples possível. Primeiro ponto para a gente pensar: o sebo de carneiro tem seus principais efeitos associados a esses ácidos graxos essenciais, as vitaminas lipossolúveis e a ureia quando ela é adicionada. Então, para a gente entender para que serve mesmo o sebo de carneiro, a gente tem que entender para que essas substâncias servem no nosso corpo. Essas substâncias são principalmente usadas para problemas de pele, como cicatrizantes e hidratantes. Um exemplo disso é o próprio óleo Dersane e o próprio creme de ureia. Então, para essa finalidade, eu realmente acho que funciona. Mas para usar com essa finalidade, precisa lembrar de comprar uma marca boa. Agora, para os outros usos, como anti-inflamatório, tratamento da dor, eu acho que não tem tanto benefício. E eu vou explicar agora por quê. Em primeiro lugar, a evidência científica dos efeitos do sebo de carneiro para a saúde é limitada e não está completamente estabelecida. Alguns estudos em animais e humanos sugerem que o sebo de carneiro pode ter algum benefício para a saúde, como melhora da saúde da pele e reduzir a inflamação. No entanto, a maioria desses estudos são pequenos e muitos foram realizados apenas em animais. Portanto, é necessário mais pesquisas para confirmar esses resultados. Gente, primeira coisa para argumentar esse ponto: tirando o sebo de carneiro, vocês conhecem algum remédio para tratar a inflamação que é de ácido graxo essencial? Não tem, né? E se funcionasse para esse fim, já teria algum remédio na farmácia nessa linha. Eu confesso que foi difícil levantar artigos suficientes sobre o sebo de carneiro para tratar a inflamação, que é diferente, por exemplo, da própolis, que já tem bastante pesquisa. Aliás, se vocês não viram, eu tenho um vídeo só sobre a própolis que vale a pena conferir depois, que na minha opinião, para esse uso, é até melhor que o sebo de carneiro. Enfim, para mostrar como os trabalhos com sebo de carneiro ainda são muito limitados e tem muito viés, eu levantei esse artigo científico, que em primeiro lugar é feito em ratos, não humanos, e ele compara o uso do sebo de carneiro para tratar a inflamação com e sem o ultrassom que é usado na fisioterapia. Olhando nessa tabela que eu vou colocar aqui do lado, nessa tabela, se você comparar a redução da inflamação, vai ver que os dois grupos que diminuíram mais o processo inflamatório foram os grupos com ultrassom. Os grupos com sebo de carneiro e massagem e o grupo de massagem com gel estéreo, eles tiveram resultados semelhantes. E o grupo com ultrassom com gel estéreo e o ultrassom com sebo de carneiro, eles tiveram uma diferença muito pequena, que não tem valor estatístico. Ou seja, os grupos que melhoraram em relação ao controle, que era o grupo que não foi feito nenhum tratamento, foi por causa da massagem ou do ultrassom, porque o resultado entre o sebo de carneiro e o gel de massagem foi igual nos dois grupos. Portanto, a gente não pode indicar o sebo de carneiro como creme analgésico e anti-inflamatório, mas ele pode ser uma boa opção como hidratante e cicatrizante. Mas até para isso, ainda não tem tantos estudos. Minha honesta opinião é que se for para gastar dinheiro com alguma coisa, que gaste de forma correta. Pode até ser que futuramente existam estudos comprovando os efeitos, assim como aconteceu com a arnica e com a cúrcuma, que eu também tenho alguns vídeos no meu canal. E eu convido você para assistir esses vídeos que eu deixo aqui embaixo na descrição e nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, eu convido para se inscrever no meu canal. Ah, não se esqueça de deixar a sua opinião sobre esse conteúdo. Um abraço!